E me diz uma coisa, aproveitando o assunto CLT, vou entrar num outro assunto que ah, a gente teve aí, ó, me ajuda a lembrar, 1 ano para 2, né, ou nos últimos 2 anos, umas demissões em massa, chamadas Uhum, que, né, que chegou para a gente aqui também como layoff, que é o termo que aí os gringos usam, né, uhum, e uma galera de agilidade, e aí não só de Scrum, e aí abrindo um parênteses bem rapidinho para ninguém crucificar a gente aqui do uhum, papo de corredor, não foi só agilidade, né? Não foi só profissionais dessa área, só que como é o nosso foco aqui, eu vou trazer o layoff dessa área, né? Mas não foi específica, teve praticamente aí empresa que demitiu de todas as áreas de A a Z, né? Então, só para deixar claro aqui que a gente não está dizendo que foi um problema só da agilidade ou de projetos ou de produtos, foi geral. Mas para o nosso assunto aqui, o que interessa é a galera que acabou entrando nestes barcos de demissão e que muita gente levantou essa bola, né? Muita gente de agilidade foi mandada embora. E aí não só Scrum Masters, mas Agile Coaches também, Scrum Masters, Product Owners, alguns times de dev, né, quase que inteiros. E levantou-se a bola novamente, né? E ela ainda perdura um pouquinho. Tivemos agora recentemente aí uma big demitindo 1.000 pessoas de uma vez, né? Entrou trabalho remoto na conversa, né? Também entrou lá nos layoffs, né? E enfim, o que você poderia nos dizer em relação a isso, olhando para a agilidade? Então, a agilidade teve alguma coisa de diferente ou de especial nesses layoffs? Ou foi alguma coisa normal, como todas as outras áreas sofreram? E o pós? Porque aí eu não vi ninguém falando que a área de contabilidade estava morrendo, que a área de jurídico estava morrendo, que a área de vendas estava morrendo, mas a agilidade sim. Ó, tá vendo? A agilidade está morrendo por causa dos layoffs. 500 pessoas foram mandadas embora da área de tecnologia e Scrum Masters, Agile Coaches e etc e tal, né? Faz sentido isso, né? Comenta um pouquinho aí a tua opinião sobre isso. aqui a agilidade está ligada, né? À área de tecnologia, obviamente. Scrum, todos os métodos ágeis nasceram para desenvolvimento de software, né? E aí, se a tecnologia vai para o saco, quem é agilista lá no meio do departamento também vai para o saco, né? Isso é uma das razões. A outra razão tem a ver um pouquinho com o que a gente está conversando, com a falta de aptidão, falta de conhecimento, experiência e barba branca de Agile Coaches, de Scrum Masters que a gente tem no mercado, e realmente não sabem demonstrar para que servem dentro da empresa, né? O entendimento que as pessoas têm do Scrum Master é um cara que só fica tocando reunião do Scrum. É uma subutilização de um cérebro humano. Não precisa de um cara fazer isso. Pelo amor de Deus, qualquer macaco faz isso, né? Mas aí, se você colocar o cara para ser Scrum Master de 5 equipes, ele vai estar super ocupado todos os dias do sprint, claro. Mas não precisa, é uma subutilização. Essa subutilização, ela tira valor daquele papel dentro da empresa, né? Outra subutilização, Product Owner. O cara é tirador de ticket, o cara é o Vitor Massari, nosso amigo, teu sócio aí, ele usa um termo da lista de negócio gourmetizado. Eu adoro esse termo, né? Muito bom. PO não serve pra porra nenhuma. PO é um tirador de ticket em geral. Ele não manda em nada, ele não é dono de nada. Não foi essa a proposta. Então, como esses papéis eles não são vistos como algo que agrega valor à estrutura da empresa, à burocracia da empresa, eles vão rodar, né? Por exemplo, tem empresa que enxerga, quando você monta vários times de Scrum aqui embaixo, você acaba, então você tem a empresa, o low level management, né, que é aqui embaixo, que é a operação, o mid level management e o high level management, então os C-level diretores. Quando a gente está aqui embaixo colocando um monte de time Scrum, a gente acaba criando uma microcamada de gestão entre o mid-level management e o low-level management, que é o quê? Scrum Masters e Product Owners. Na verdade, estou encarecendo. Pode ser que não seja
um Scrum Master e um PO para cada time, mas eu estou encarecendo a gestão operacional, né? Muito claramente eu estou encarecendo. E se essa equipe não tem a pegada, um lead time bacana, um throughput interessante, um tempo de resolução de bugs interessante, como a grande maioria não tem, porque está todo mundo literalmente cagando e andando para o desenvolvimento de software, né? Ninguém sabe mais o que é engenharia de software. Muito menos Agile Software Engineering, né? Então, esses caras não se pagam. E como a gente quer cada vez mais rápido, com cada vez menos, obviamente, esses caras vão rodar, né? Então, isso é uma coisa. Na dinâmica humana, sociedade humana, tudo é cíclico, né? É como se fosse um pêndulo. Eu solto aqui, ele vai chegar até aqui. Se eu soltar daqui de cima, ele vai até lá em cima também. Depois ele volta. Tudo é cíclico na dinâmica da sociedade humana em geral. Então a gente teve isso acontecendo, por exemplo, a gente teve esse tipo de movimento com o gerente de projeto. Ele já teve super Verdade. alta, depois baixou. A gente já teve esse movimento, está tendo, inclusive, agora com o engenheiro de software, né? Que é outro papel cheio de gente ruim. Né? Tá cheio de gente ruim, cheio de engenheiro de software que não merece nem ser chamado de engenheiro de software. Não sabem nada de componentização, encapsulamento, desenvolve código como eu desenvolvi acho que nem como eu desenvolvi na década de 90. O cara consegue ser pior. Então, Infelizmente, começa na universidade, inclusive, a só tem má universidade formação. ruim também, né? Aí, cara, você junta isso tudo num funil só e fica tudo bagunçado, né? Então, eu vou demitir. Aí o engenheiro de software. Por que está tendo demissão nas Big Techs? Né? Vai fazer mais de 3 anos que está tendo essas demissões. Esse ano somente teve 1.500 demissões. Né? Uhum. Isso está acontecendo por quê? Porque, porra, um desenvolvedor de software hoje consegue ter produtividade de 5, de 10 facilmente. Né? Quando você tem um pipeline de desenvolvimento de software assistido por LLMs, a minha produtividade ela é quintuplicada, muito facilmente. Você vira, não é mais um engenheiro de software, você está virando um engenheiro de produto. Você está virando um orquestrador. Né? Eu, por exemplo, voltei a desenvolver software por causa das LLMs. Eu não sabia nada de Python. Eu odeio Python. Eu acho Python uma linguagem ruim, péssima de leitura, mas ela é inteligente. Tem que dar abraço a torcer também. Né? Ela é interpretada e compilado como Java e está em tudo quanto é lugar. E aí eu não gosto dela. Daí eu era desenvolvedor Java. Como é que eu vou voltar a desenvolver? Eu não sei, eu não sabia Docker. Eu não sabia que diabo era. Como é que a porra sobe no cloud? Como é que fica a arquitetura da parada quando tem muito microserviço, quando tem web services, etc. Eu não sabia de nada disso. Eu vou ter a desenvolver, porque no ano passado eu era co-founder e chief product officer da Product Map, que é uma startup de IA que eu fundei com um amigo meu que estudou comigo na Alemanha, ele está morando em Seattle e outro está morando em Berlim. Aí a gente fundou a startup e eu voltei a desenvolver software, né? E, cara, eu voltei a desenvolver software em menos de um mês. Para mim é muito rápido. E hoje eu sou uma arma poderosa, né, cara? Qualquer desenvolvedor de software que saiba orquestrar, que saiba arquitetar, você pode desenvolver qualquer coisa para qualquer aplicação, para qualquer área que você quiser. Né? O que não te exime, por exemplo, de saber desenvolver software, né? De saber pensar como engenheiro. Mais do que saber codar, você tem que saber pensar como engenheiro. Então, o cara que está fazendo isso, que não está vacilando, dormindo nas calças, né? Ele está na frente, ele não está sendo demitido. Esse cara ele está pegando o trabalho de quem está sendo demitido. Exato. Então, o desenvolvedor de software ele tem que decuplicar 10x a produtividade dele com o uso de ferramentas, com o uso de LLMs, por exemplo, escrever user story, notebook LM. Não vai ficar usando o chat GPT sozinho. Os caras têm que saber o que é alucinação. Quem não está usando LLM hoje, está fora. Infelizmente. Por isso que está um monte de gente em tecnologia sendo demitida.
e a gente vai na rabeta porque a gente está metido com os caras. Se os caras vão ser demitidos, Se desmancha o time projeto vai inteiro. continuar, né? Eles vão sair. Exatamente, exatamente.